Oi, gente, tudo bom? Vamos continuar, certo? O nosso discipulado. Estamos na terceira aula. Os vídeos têm sido curtos, mais ou menos, né? O tamanho deles, mas é conforme cada capítulo, que às vezes o capítulo é maior, é menor do que 20 versículos, mais ou menos, certo? Então hoje nós vamos para Mateus. Pegue sua Bíblia e acompanhe, pegue seus caderninhos, seus livros, anotem, né? O vídeo vai ficar aí gravado, né? Já está gravado no caso, eu subi. E o capítulo 3, lembra que eu falei, né? Que o vídeo anterior nós falamos sobre a fuga deles, né? Que o anjo falou, que o Herodes queria matar. E agora nós vamos falar sobre a pregação, certo? Tá aqui o título, a pregação de João o Batista, certo? Por que o Batista, né? Porque, na verdade, ele batizava as pessoas, né? Então, vamos lá. Aqui, como eu sempre falo, vou repetir, são as referenciazinhas, né? Que essas referências sempre indicam o mesmo texto em outro livro, seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento, tá bom? Vamos lá. Capítulo 3 vai do versículo 1 até o 17, que diz assim: Naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia. Tinha muito deserto, viu, gente? Ainda tem até hoje. Só que a parte da cidade eu creio que está bem mais povoada e mais. Os desertos têm uns caminhos certinhos, né? Uma vez eu estava vendo um vídeo bacana que eles estavam mostrando as pistas, né? Cortando o deserto. É incrível a evolução. Como a palavra de Deus diz mesmo assim, a evolução, a ciência, as coisas vão, né? Cada vez mais avançando. É incrível. Dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? Só uma pausa que eu estava acabando de falar, vou só complementar, porque antigamente a estrada deles, eles iam com aqueles carrinhos puxados por... Iam com jumentinhos puxados com cavalos, com, acho que jumentos, burros e outros animais assim, né? Quadrúpede. E... ou bois, né? Puxando. E eles iam a pé também, então era um caminho que todo mundo sabia seguir pelo deserto, né? Agora, se saísse da trilha, acho que a pessoa se perdia no deserto, porque ela é apagada com o vento que leva areia, né? E hoje já tem, né, pistas, né? Se você for procurar aí como é que é Israel hoje em dia, o deserto desses lugares, né, de lá, da Ásia, asiático, dos lugares próximos a Israel, vocês vão ver que tem sim, né, as pistas hoje em dia feitas. Mas vamos continuar. E dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus, a gente já sabe que é o Senhor Jesus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Esse profeta Isaías, lá em Isaías, você pode anotar aí para verificar lá. Eu não vou ver agora, porque senão o vídeo vai ficar bem maior, certo? Mas Isaías, capítulo 40, versículo 3, diz bem assim mesmo: Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Você anote aí, certo? Depois você confira lá, é no Velho Testamento, né? Alguns livros antes. E você vai ver que ele realmente, ele profetizou isso aí, tá bom? Já para o quê? Para a salvação a libertação dos israelitas, a salvação, tá bom? E falando sobre João Batista, você vai ver, né, em Marcos, já no Novo Testamento mais à frente, capítulo o primeiro, né, de 1 a 8, você vai ver, né? Então vamos lá. Essas referências você pode olhar depois aí para complementar teu estudo. 4. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Isso tudo ele já fazia, já vivia assim, já Deus providenciava também, lógico, eu acredito que ele sempre ganhava as coisas, alguém ajudava em seu ministério, né, como ajudaram de Cristo, e nunca faltava nada para João Batista, ele estava sempre contente, né, e graças a Deus porque ele sabia da missão, ele tinha uma missão, né, ele era chamado também de profeta, porque ele era o mensageiro do Senhor, ele foi designado, nós já falamos sobre João Batista especificamente aqui em outro vídeo, depois eu vou tentar deixar aí na descrição para vocês. E aí, João Batista, ele foi designado desde o seu ventre, né, para ser o quê? O mensageiro, já dito por quem? Por Isaías, né, para preparar o caminho para o Senhor. Então iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a circunvizinhança do Jordão.
Então, iam ter com ele, né, todos esses moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a circunvizinhança do Jordão, que quer dizer os moradores, né, as pessoas, e até mesmo os fariseus iam. E ele ali pregava para eles. E alguns que já criam, né, se batizavam. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas, vendo ele muitos dos fariseus, ao que eu falei, e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não queirais dizer dentro de vós mesmo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Quer dizer, ele quis dizer aqui, né, que Jesus, está até marcadinho, que eu já havia estudado há muito tempo isso, que Jesus, né, vem a ser descendente também de Abraão, né, na linhagem, da descendência de Abraão, né. Deus permitiu, através disso, né, do Espírito Santo, ser concebido em Maria para entrar na linhagem de Abraão, na descendência de Abraão, né, na linhagem só não, na descendência mesmo. Mas, lembrando que sempre do Espírito, porque Jesus foi preciso vir à Terra, né, como ser humano. Então, todo o plano de Deus foi bem elaborado, feito para que Jesus viesse com toda a segurança, né? E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Vocês lembram que eu falei sobre metáfora, né? Eu creio que em uns 2, 3 vídeos antes sobre o jugo, né? O tema é jugo. Você pode voltar lá e ver. E o jugo é uma metáfora, né? Que a gente, nós utilizamos o quê? Professores gostam muito de falar isso, professores de história, professores na igreja, né? Contando as lições. Usar meios de trabalhos, serviços, deixa eu ver, para vocês entenderem. Aqui ele está usando uma metáfora quando ele diz assim, ó. E já está posto o machado à raiz das árvores, né? O machado é que corta as árvores é o machado, né? E assim, toda árvore, né? O lenhador, para cortar a árvore, ele precisa de um machado. Então, aqui, ele quis dizer que já é o que? Era Jesus, né? Que viria para poder ser esse lenhador, né? Ser que vai cortar as árvores, né? A raiz das árvores, toda árvore que não dá fruta é cortada, lançada no fogo, né? Porque assim Jesus já ia preparar também o caminho para os céus, até a Deus. Eu, na verdade, vos batizo em água, na fase do arrependimento, mas aquele que vem após mim, que ele, né, João Batista, batizaria com água, mas Jesus, quando viesse, ia batizar, né, com fogo e com o Espírito Santo. Aí aqui ele diz no 11 assim, vamos repetir. Gente, vocês me perdoem o barulho, né, porque hoje está meio agitado aqui, eu fechei tudo que eu posso aqui, mas tá um movimento grande aqui, né, tá tendo um concertozinho aqui. Aí vocês me perdoam, cachorro latindo e tudo, tá bom? Mas vamos nos concentrar aqui. Diz assim, eu na verdade vos batizo em água na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Quando João Batista disse aqui, é mais poderoso do que eu, porque muitas pessoas o consideravam com poder, porque ele, como profeta, né, ele falava com Deus, Deus mostrava a ele as coisas, e as pessoas que são ligadas com Deus, que são santificadas, que buscam, né, esse poder diante do Senhor, Deus dá a todo aquele que o busca. Seja eu, seja você. Se você determinar assim, Senhor, eu quero te buscar mais, eu quero desse poder. Senhor, eu quero o teu Espírito Santo sobre mim. Eu já me decidi, eu quero seguir e servir a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Porque o discipulado é isso, gente. O discipulado são para aquelas pessoas que já seguem a Jesus, já servem, mas também que queiram conhecer Jesus e a seguir, a servir. Mas, e de toda forma, aquele que já segue e serve, ou que vai conhecer, a seguir, a servir, você tem que abrir o coração, você tem que abrir a sua mente, e você tem que dizer, Senhor Jesus Cristo, eu te aceito, eu quero tu na minha vida. Que meu coração seja todo entregue a ti, mas eu vou falar bem mais certo, mais claro. Eu vou ser bem mais clara.
Quando você abrir a boca e disser, Senhor Jesus Cristo, eu quero entregar o meu coração para ti, eu quero te servir, eu quero te seguir, que seja como o único Senhor e Salvador da sua vida. Não queira aceitá-lo e depois ficar adorando imagem. Gente, me perdoe quem está ouvindo esse vídeo, que adora ainda imagem. Eu não estou contra você, eu ainda estou falando apenas aquilo que a palavra de Deus diz, porque Deus é imutável. Deus é imutável. Deus é imutável. Ele não muda. Ele não muda seus mandamentos, ele não muda seus preceitos. Se está lá nos mandamentos que a gente viu do profeta Moisés dizendo, não matarás, não adulterarás, não farás imagem de escultura para ti, não servirás a outro Deus a não ser Deus. E esse Deus aqui no Novo Testamento é Jesus Cristo. Não há outro caminho. Você pode até tentar falar assim, mas eu tive fé em fulano e cicrano e Deus realizou. Mas veja o que você falou. Deus realizou porque você teve fé em Deus. Não é fé em madeira, não é fé em papel. Aqui está escrita a palavra dele. Mas não é esse papel que faz o milagre. É a sua fé em Jesus. Entenda isso. O discipulado de seguir, servir e crer ao Senhor Jesus. É somente como Ele, o único Senhor e Salvador. E não perde tempo, não. Não perca, não fique com raiva. Se você vê, mas eu já creio, diga, mas na minha casa tem pessoas, ore e ame. Ore as pessoas da sua casa, ame. Não é nada por força e violência. E o nosso fogo abrasador é justamente Jesus Cristo, certo, gente? Vamos continuar. A sua pá ele tem na mão e limpará a sua eira, recolherá o seu trigo ao celeiro. Deixa eu só voltar mais um pouquinho aqui, para vocês entenderem o versículo, né? Porque eu disse da metáfora que eu falei antes do lenhador, e após esse ele vai usar mais uma metáfora que diz assim, eu na verdade os batizo em água na base do arrependimento, que é o João Batista, né? Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe aos alparcas, ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. E aqui eu expliquei que vocês viram que ele diz mais poderoso que eu, porque aquele que tem, está aos pés do Senhor Deus, né? No nome de Jesus, ele recebe sim poder de orar, o poder através da oração, Jesus curar, porque a fé da pessoa vai ser assim, manifestada, né? Vai ser despertada nela. Então, esse poder que a pessoa tem na santificação é de despertar nas pessoas através da sua fé, né? A cura, através da sua fé, o crer, através da sua fé, a libertação e assim vai, certo? Mas isso, gente, já é um outro estudo a se fazer, certo? Eu não vou me pegar muito nisso aqui não, porque eu quero continuar o capítulo 3. Aí vem mais uma metáfora que diz, né, da pá e do celeiro, que diz, a sua pá ele tem na mão. João Batista falando. Ele limpará bem a sua eira, recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará palha em fogo inextinguível. Então, ele já está dizendo aqui que Jesus, né, ele vai fazer essa limpeza, né? No grande dia do juízo, ele vai tirar o joio com trigo, como eu falei. Joio e trigo tem dentro da igreja. A gente não sabe distinguir, mas estão lá, estão no meio. Às vezes, o próprio nome de Jesus às vezes estão usando, mas está lá. Né? Mas o que mostra é as atitudes. Às vezes a gente consegue identificar uns, mas outros não. Mas Jesus é quem vai limpar, realmente. Jesus é quem vai dizer. Nós, nos olhos ser humanos, a gente pode até fazer aquela visualização por fora, mas Deus é quem lê o nosso coração. Deus é quem sabe de fato quem somos nós, né? Então não adianta a pessoa disfarçar que é boazinha e por dentro ser uma pessoa que xinga, que está fazendo outras coisas em casa ou no trabalho. Só um exemplo que eu estou dando, tá? Não estou generalizando, não. Estou dando um exemplo para vocês entenderem. E pode ser que tem uma pessoa que tá lá na dela, não ajuda muito, ali dentro da igreja, tá mais, às vezes, quieta, tá sempre indo nos cultos, mas talvez ela por dentro, ela tenha orado muito, esteja orando, ou ela tenha feito outras obras que as pessoas na igreja não sabem. Mas quem conhece é Deus. Quem sabe que vai fazer essa limpeza de joio e trigo aí é o Senhor. Eu só dei esses exemplos para vocês entenderem como pode ser o joio e o trigo dentro da igreja, certo? Mas pode ter dentro da nossa casa também o joio e o trigo, tá bom? Em qualquer lugar, até na escola, na faculdade, no trabalho principalmente. Continuemos. Aí vamos para o batismo de Jesus. Vimos aqui que vocês viram que nós já encontramos duas metáforas em apenas no capítulo de 1 a 12, né, de Mateus. Vamos lá. O batismo de Jesus. Então, veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão.
para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: eu é quem preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. Vê que privilégio, né? João Batista, né? Que a gente diga assim, o primo de... Na verdade, o segundo primo, né? O primo de Jesus. Mas, que privilégio ele teve de batizar, né? Jesus. Que privilégio, às vezes, eu digo assim, eu fico pensando que privilégio teve de todos os discípulos, das todas as Marias que seguiram ele, que antigamente usava muito o nome Maria, né? Maria Madalena, Maria, mas, ou Maria Puro. Então, assim, as mulheres, a Susana, a Joana, todo mundo, né? Lázaro, todo mundo que conviveu com Jesus. Lázaro era amigo de Jesus, a gente vai chegar nisso ainda. Que privilégio conviver, sorrir, brincar, comer, sentar, olhar, receber uma palavra, um carinho de Jesus. Gente, é maravilhoso. Tem até uma versão nova da história de Jesus em série, né? Vocês já sabem, estão assistindo. E tem algumas coisas que eu não concordo, vocês sabem. Quem segue e lê a Bíblia, o trecho em si escrito ao pé da letra, você vai ver que tem as partes em que eles colocam, mas tem outras que eles estão colocando, acho que para botar enredo no filme, para ficar um pouco maior o diálogo, mas tirando essas partes, né? A palavra exata que eles falam, da mensagem bíblica nos personagens, ali o personagem está fazendo Jesus, o personagem está fazendo os escolhidos, que são os apóstolos, mas frisando, certo, gente? Que os escolhidos somos nós, aqueles, hoje Jesus veio, escolheu os seus apóstolos para fazer outros escolhidos, discípulos e discípulos, e nós já falamos isso aqui. Então, entenda que nós também somos escolhidos, certo? Todo aquele que crê e que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo, esse também, se permanecer nele, ele permanecerá em nós. Então, somos escolhidos, certo? Mas lembrando que até no meio dos escolhidos existe o joio e o trigo. E a gente viu que Judas foi um deles, né? Então vamos continuar. Então eu digo assim, é um privilégio, né? A pessoa ter comido, né? E hoje a gente pode comer com certeza, não literalmente falando fisicamente como eles fizeram na época, né? Que seria maravilhoso. Mas só será maravilhoso quando a gente for na Cidade Santa, né? Quando a gente for morar lá. Aí eu creio que vai ser... não haverá tristeza, como a palavra de Deus diz em Apocalipse, não haverá, né, mais nada de ruim, mas estaremos ali, né, cantando, louvando infinitamente. E que maravilha pensar isso, né, nas ruas de ouro. Mas isso é outra história que eu não vou falar agora. Vamos continuando. Batizado, né, que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, quer dizer, a pomba, que Deus usou a pomba, veja só que eu vou explicar. O Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Esse é Jesus, após ter sido batizado por João Batista. E por que Deus permitiu descer como pomba o Espírito Santo? Para que o povo visse a olho nu, né, e entendesse que o Espírito de Deus estava sobre Jesus. Porque o profeta João Batista já sabia que Jesus era de Deus, mas tinha muitas pessoas ao redor que não entendia, não sabe distinguir, saber quem tem, quem não tem. Tanto que alguns fariseus sabiam que o Espírito Santo de Deus estava sobre João Batista, mas não aceitava, porque eles mesmos não tinham. E eles mesmos não tinham porque eram incrédulos, ou porque era vaidade, ou porque não queria deixar o poder, porque se sentia o próprio Deus, com aquela de que iria esperar o Messias. Porém, outros também, eu acredito que outros escribas, outros fariseus também que seguiam e que criam em Deus, acreditaram sim, com certeza, que Jesus, né? Só que tinham cautela, porque era do corpo, né, do lado dos fariseus, e tinham cautela, dos sacerdotes no caso, né? E foi por isso, então, né, que Deus permitiu que as pessoas olhassem. E ouviu-se uma grande voz, né, falando. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Porque existem muitas pessoas, não só foram os discípulos, que falaram, que ouviu essa voz. E os relatos estão na Bíblia, né?
E você pode ver nessas referências, como eu já ensinei, vindo um númerozinho na sua Bíblia, vai lá na referência e compara. Vamos lá. Em quem me compraz? Foi Deus falando abertamente, né? E que nesse ponto foi permitido, né? A voz de Deus ser ouvida e o Espírito de Deus ser visto como pomba, porque assim as pessoas poderiam continuar vivas, né? Porque você já ouviu dizer, aqueles escritos que dizem assim, mas quando o povo de Moisés dizia assim, eu não, assim, fale com Deus para que a gente não morra, não veja a face do Senhor e tal, porque é o medo do povo, né? E realmente ninguém podia ver a face de Deus, né? Ninguém podia ver tamanha glória se não estivesse servido, porque Deus não aceitava pecado, né? Não aceita pecado perto de si, no seu reino onde estava. Por isso que todo lugar que Josué entrava, ele dizia o quê? Tira as alpacas dos pés, porque aqui é um lugar santo, pisa com o pé livre. É muita coisa linda, né, gente, que a gente pode estudar, mas vamos terminando, né? E aqui vocês já aprenderam e viram, né, que a pomba foi por conta disso. E representada, né, com o Espírito Santo de Deus, e ouviu a voz do próprio Deus, né, dizendo, este é o meu filho amado em quem me compraz. Certo? Então, aqui nós fechamos o capítulo 3 sobre essa voz maravilhosa que disse que este é o meu filho amado em quem me compraz. E vocês, recapitulando, né, vocês já viram que no capítulo 3 nós aprendemos sobre quem é o João Batista, que é o mensageiro, né? Mais uma vez falamos sobre as metáforas. Vocês aprenderam que João Batista, Jesus e os discípulos também aprenderam com Jesus a pregar como metáforas, né? Com metáforas. E nós hoje usamos muitas metáforas, né? Até às vezes alguns ditados populares, né? Se tornam metáforas para dizer a função de um assunto, usada de certas formas, como eu já ensinei, né? Com significado de outras coisas. E sabe, o Espírito Santo de Deus desceu como pomba, né? E se ouviu a voz, o porquê disso, né? Vocês aprenderam, então anota aí, né? Discute, conversa com o pessoal em casa que gosta de falar da Bíblia, compartilha, né? Também dá de presente esse discipulado para seguirem também, né, gente? Copia o link e envia para grupos aí da igreja, de grupos em casa se você tem, grupo de amigos, juntos amigos, assim, vamos estudar a Bíblia, é tão maravilhoso descobrir. Estude a Bíblia, não perca tempo enquanto há tempo. Estuda, tá bom? Então, Deus possa te abençoar. Até o próximo vídeo. Beijinho.